Conseguiram ouvir? Então, boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui à nossa igreja virtual. Continuamos a estudar o livro do Grande Conflito, vamos estudar o capítulo 37, mas hoje é o nosso 30º encontro, ou seja, o nosso estudo número 30. São todos muito bem-vindos. É bom voltar a ver algumas carinhas que eu consigo, as outras estão fechadinhas na janelinha, mas eu sei que estão aí desse lado. E antes mesmo de começarmos, vamos abrir com uma palavra de oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, estamos aqui, Senhor, para louvar o seu nome, pela sua grandeza, pelo seu poder, porque o Senhor tem por nós um amor imenso e nós precisamos aprender a confiar nesse amor. O Senhor nos deu o grato privilégio de termos tanta luz para podermos partilhar com todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos capacite, nos explique tudo isto e, sobretudo, nestes últimos capítulos do Grande Conflito, que nós possamos ver neles a diretriz que o Senhor deixou ficar para a sua igreja, para sermos luzes para um mundo em trevas. Dê-nos o seu bom espírito, mas também o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, é o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém. Muito bem, então vamos avançar para o capítulo 37, que tem por título A Nossa Única Salvaguarda. Alguém sabe qual é a nossa única salvaguarda? As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. Este capítulo vai falar-nos precisamente disso, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento do caráter de Deus, o seu governo e os seus propósitos. Irmãos, eu cada vez mais tenho a convicção, ainda hoje de manhã falávamos nisto na lição da Escola Sabatina, cada vez mais tenho a convicção que Deus está a trazer luz, precisamente como diz o versículo, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até quando? Até ser dia perfeito, ou seja, até não haver nenhuma treva, nenhuma escuridão, nenhum ponto cinzento, nenhuma dúvida. Percebem, irmãos? E isto é o que o Senhor tem estado a fazer. Tem estado a trazer luz, conhecimento, para que nós possamos, como eu costumo dizer, ter o quadro completo, o quadro dos acontecimentos, o quadro do caráter de Deus, para que não só nós estejamos disponíveis a ser moldados por Ele, mas também para que nós possamos tocar as trombetas com toda a clareza, percebem? Para que o possamos fazer nós próprios, temos que ter essa mensagem. E então começa no parágrafo 1, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O povo de Deus é encaminhado para as santas escrituras. Cá está. Como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores, mas não só, e poder ilusório dos espíritos das trevas. Então nós temos aqui a salvaguarda das escrituras. Daniela. Voy a llamar a la Cecilia. Pero no ahora. A salvaguarda das escrituras, para onde o Senhor nos está conduzindo, para quê?
precisamente para nos livrar dos falsos ensinadores, mas também dos espíritos das trevas, que são coisas diferentes. Cláudia levantou a mãozinha. Sim, irmã, só gostaria de fazer um comentário na primeira sentença que a senhora leu, a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essas palavras, a Bíblia King James fala, é porque não tem luz neles. Isso. A nossa Bíblia que a gente tem fala, eles nunca verão a alva. Sim. E a confusão fica aí porque, na minha opinião, a nossa Bíblia não está falando a verdade toda quando fala que eles nunca verão a alva, não tem muito a ver com... Eles não têm luz neles, né? Não tem luz. Só esse comentário. Exato, muito obrigada, irmã. Não há luz neles, e isto é verdade. E nós precisamos de ter este entendimento para perceber se os ensinos vêm de cima ou vêm de baixo, se vêm da luz ou se vêm das trevas. Depois diz, Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter o conhecimento da Bíblia. E uma das coisas que Satanás neste tempo está utilizando acima de tudo é o tempo. Eu não sei se os irmãos concordam com isto. Ele está nos tirando literalmente o tempo, ou procurando tirar o tempo. Muitas coisas que nós achamos importantes e efetivamente são, mas não são essenciais. Portanto, tenhamos esta atenção, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. É precisamente por isso que ele nos está a todo custo impedindo de obter o conhecimento das Escrituras. No final desse parágrafo 1 diz, tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível, irmãos, não é difícil, é impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Sagradas Escrituras. Parágrafo 2. Os que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus defrontarão duas coisas: oposição e escárnio. Apenas em Deus lhes será possível subsistir. Agora reparem que é importante. A fim de suportarem a prova que está diante deles, devem compreender. Isto é muito importante. Compreender a vontade de Deus como se acha revelada na sua palavra. E acontece muitas vezes nós ficarmos indecisos entre qual seja a vontade de Deus. Só o poderão honrar tendo uma concepção correta do seu caráter, governo e propósitos e agindo de acordo com estes. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Não tenhamos ilusões, irmãos, só mesmo pelas Sagradas Escrituras. Um pouco mais à frente, no final do parágrafo 2, diz: estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? O que significa, se nós... Deus está aqui a fazer uma pergunta, não é? Permanecer em defesa. Se há necessidade de defesa, é porque os mandamentos de Deus e a fé de Jesus estão como? Atacados. Sob ataque, exatamente. E há muitos de nós que preferem o lado confortável da coisa. Não estão dispostos a entrar na luta, porque quem entra numa luta, mais ou menos vai ser ferido. E Deus nos pede, está à espera de pessoas que estejam na disposição para defender os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, provavelmente terão que ser feridas. E falo feridas, não propriamente fisicamente, mas feridas na sua reputação, no seu bom nome,
na sua fama, na sua imagem. Muitos de nós não estão disponíveis para isso. Mas Deus está esperando e buscando um povo que esteja nesta disposição. Parágrafo 3. Antes da sua crucifixão, o Salvador explicou aos seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitara. Anjos estavam presentes para gravar-lhes as suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano. Ora, nós sabemos disto e há aqui realmente uma situação. Eles estavam desfocados. Eles estavam tão focados no livramento físico do jugo dos romanos que eles não aceitavam e nem prestavam atenção às palavras de Jesus. Nós corremos o mesmo risco, sem dúvida, sem dúvida. E é curioso que a lição da Escola Sabatina da semana que passou falava exatamente nisto. Não é o facto de nós não termos a visão correta das coisas e do caráter de Deus e dos seus propósitos e da nossa própria missão, leva-nos a ter um conceito que, se ele estiver distorcido, já não haverá tempo para ele ser corrigido. Os discípulos no tempo de Jesus, sim, eles tiveram tempo mais tarde, depois de Jesus subir ao céu, tiveram tempo de perceber todas as coisas, mas nós já não temos esse tempo. Fechando o tempo da graça, acabou. Então, neste mesmo parágrafo, um pouco mais à frente diz: a morte de Jesus destruiu-lhes tão completamente a esperança como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça têm a ver connosco, ou não? Tem. E obra de preparo para o período de angústia acha-se claramente apresentados. Irmãos, reparem que em 3 frases aparece 2 vezes a palavra claramente. O que é claramente? Até ser dia perfeito. Porque quando um dia está claro, não há trevas, não há nada ensombreado, não há nuvens. O que é que Deus nos está a dizer aqui? Que Ele nos deixou todo o quadro absolutamente claro. E digo-vos uma coisa, nós ainda não o temos completamente claro na nossa mente, e é importante que tenhamos. Reparem que isto tem a ver com o final do tempo da graça e com a obra de preparo para o período da angústia. Eu até gostaria, sou tentada a fazer aqui um parênteses, mas talvez não o faça hoje, para vos dar assim um panorama. Peço desculpa, Cláudia, ficou assim, porque provavelmente vai ser um estudo só, em que eu gostaria de falar com vocês sobre isto. Esta clareza, o que é que está acontecendo nos bastidores? O que é que Deus espera de nós? Como é que vamos enfrentar toda a crise? Qual vai ser a nossa postura em função do conhecimento que tivermos? Então, provavelmente que na próxima semana, nós iremos falar sobre isto. Concordam? Acham bem? Ok. Há muito tempo que eu não fazia isto, não é? Que interrompia o grande conflito para dar uma outra perspectiva. Bom, as multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Que é isso que não pode acontecer connosco. Primeiro, porque nós é que vamos glorificar o nome de Deus, e segundo, porque há outras vidas que dependem disso, da nossa parte. Percebem, irmãos? Muito bem. Parágrafo 4.
Não é logo no princípio, na segunda linha diz: ele requer que toda a pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda à mensagem. Um pouco mais à frente, as massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade, volvendo às fábulas. Um pouquinho mais à frente, virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina. E ela diz: já chegamos a esse tempo. Então temos aqui uma batalha, não é? Se as pessoas não suportam ouvir a sã doutrina e muitas vezes são impedidas de, não é? Algumas são impedidas de pregar a sã doutrina, já chegamos a esse tempo. Isto já está a acontecer com muitos de nós. As multidões rejeitam a verdade das Escrituras por ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e amante do mundo. E Satanás lhes proporciona os enganos que elas amam. Porquê? Porque elas não têm amor à verdade para serem salvas. Elas preferem acreditar no erro. Porquê? Porque a verdade exigiria delas o abandono de algumas coisas e mudanças que elas não estão disponíveis para fazer. Parágrafo 6. Satanás esforça-se constantemente por atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia, como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem o seu dever. Parágrafo 7. Quando Cristo veio para falar as palavras de vida, o povo comum ouvia-o alegremente e muitos, mesmo dos sacerdotes e príncipes, creram nele. Mas os principais do sacerdócio e os primeiros homens da nação estavam decididos a condenar e repudiar-lhe os ensinos. Acham que vai ser diferente conosco? Não. Um pouco mais à frente, a meio do parágrafo, diz: rejeitaram a mais clara evidência do seu caráter messiânico, receosos de que fossem constrangidos a tornarem-se seus discípulos. E no final do parágrafo diz: foi a influência desses ensinadores que levou a nação judaica a rejeitar o seu Redentor. Vejam o impacto que a decisão de alguns teve numa nação inteira. Eu vou repetir. Foi a influência desses ensinadores que levou a nação judaica a rejeitar o seu Redentor. Parágrafo 8. O espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade. Consideram-se pessoas muito bondosas, muito piedosas. Contudo, o que é que diz aqui? É precisamente o oposto. Parágrafo 9. Cristo, com o olhar profético, viu a obra de exaltação da autoridade humana com o fim de reger a consciência, a qual tem sido para a Igreja uma tão terrível maldição em todos os tempos. Parágrafo 10. A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras. Impressionante. Um pouco mais à frente diz: o mesmíssimo espírito que Roma manteve impede também as multidões nas igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmas. Então reparem que as filhas estão seguindo exatamente os mesmos passos da mãe. Portanto, nós não podemos cair neste erro, não é? De deixar que outros pensem por nós, que outros estudem por nós, que outros discernam as coisas por nós. Parágrafo 12, um pouquinho à frente, diz: passam pelos ensinos do Salvador quase sem os notar e depositam implícita confiança nas palavras dos ministros.
Podem perguntar, então, mas não podemos confiar nos ministros? Irmãos, eu não sei se podemos ou não podemos. O que Deus nos está aqui a dizer é que nós temos que absolutamente confiar em quê? Nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. E Ele deseja ter um relacionamento conosco. E é importante que nós, porque só dessa forma é que nós conhecemos Deus. Lembram-se que Deus vai dizer a muitos, nunca vos conheci. E a vida eterna é o quê? Não é que conheçamos os ministros, é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No final do parágrafo 11 diz, embora a razão e a consciência estejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar diferentemente do ministro. Vamos dar um salto para o parágrafo 15, mais ou menos a meio do parágrafo. O parágrafo começa, Deus deu-nos a sua palavra para quê? Mas eu não quero ler o início, quero ler o meio. Não basta termos boas intenções. Já todos acharam? Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser direito, ou o que o ministro diz ser correto. A salvação da nossa alma está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que possam ser as nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é a verdade, não seja este o nosso fundamento. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu e não devemos estar a conjecturar a respeito de coisa alguma. Parágrafo 16, a meio do parágrafo. Devemos, dia após dia, estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Parágrafo 17, a meio do parágrafo. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregada um símbolo ou figura. Isto é muito importante, irmãos, porque muitas vezes é dado um segundo sentido quando, como diz aqui, o sentido é óbvio, não precisa de ser interpretado de outra forma. Parágrafo 18, a meio. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de Deus e sincero desejo de saber a sua vontade. Realmente não é, nós não sei qual é o objetivo com que nós estudamos a palavra. Se é para conhecermos mais, se é para passarmos as lições da escola sabatina, mas o nosso objetivo tem que ser saber qual é a vontade do Senhor. Deve ser este o objetivo quando nós abrimos as Escrituras e vamos estudar, é saber qual é a vontade do Senhor. No parágrafo 19, desculpem, a meio diz, um dos motivos porque muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. Parágrafo 20. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Nós sabemos. Um pouco mais à frente diz que os anjos, porém, acham-se em redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas. Olha que maravilha! Podemos ter uma proteção de anjos ao nosso redor, se formos sinceros neste aspecto. E no tempo de grande necessidade lhes trarão à lembrança as coisas, as mesmas verdades de que necessitam. Eu ouço muitas pessoas dizer, mas eu leio tanta coisa, eu estudo e não consigo lembrar-me. Irmãos, não se preocupem, porque na hora em que isso for necessário, os anjos farão o favor de nos trazer isso à nossa memória. Não se preocupem. Parágrafo 22, um pouco mais à frente. É impossível conservarmos-nos fora do alcance dos sarcasmos e sofismas dos ensinos insidiosos e pestíferos da incredulidade moderna. Eu sei que nós vivemos em continentes diferentes. Nós estamos no continente europeu
E a maior parte dos irmãos está ou no continente norte-americano ou no sul-americano, certo? Mas, eu não sei se os irmãos já repararam, existe uma mentalidade muito diferente da europeia. E posso vos dizer, sem sombra de dúvida, quando eu, por vezes, comparo os dois, sobretudo o Brasil e a Europa está completamente apostatada. Completamente. É motivo de chacota aqui na Europa alguém se levantar e dizer que acredita na Bíblia, que acredita nas Escrituras. Enquanto que no Brasil é tão natural qualquer pessoa, seja de classe alta, média ou baixa, verbalizar a sua fé em Deus e na Bíblia. Aqui na Europa, nem pensar nisso. É uma coisa do outro mundo. Somos logo taxados de... E como diz aqui, os pestíferos da incredulidade moderna. Nós somos considerados como pessoas fora do normal e pessoas que, enfim, não merecem confiança, são atrasadinhos mentais. Diga, irmã Marinês. Belinha, quando eu estive aí em Portugal, fiquei hospedada na casa de alguns primos, né? E eu queria, depois de 45 dias que eu estive aí, eu queria dar-lhes, eu percebi que ninguém tinha uma Bíblia em casa, e eu fiquei em Coimbra. Coimbra é uma cidade boa, né? Você acredita que não se achava Bíblias para comprar? Sim. Aí eu pedi para alguns irmãos da igreja de Cascais, que eu depois estive lá, eles me arrumaram algumas, mas não, eu só achei uma muito grossa e católica. E é Não uma por cidade nada. universitária, irmã. Coimbra é uma cidade universitária por excelência. São todos doutores e, portanto, é mesmo assim. A irmã Cláudia, que também está aqui na Europa, a Inglaterra, não é verdade? Ou Escócia? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Ela sabe que é verdade o que eu estou a dizer, não é, irmã Cláudia? Sim, inclusive, nós estamos numa cidade muito pequenininha, só tem 21 mil habitantes. E muito engraçado que foi assim, nós viemos enviados por Deus para cá, porque quando chegamos, estávamos procurando um lugar para morar, não conseguíamos encontrar aonde nós queríamos, e as portas se abriram para essa cidadezinha. A cidade mais próxima, a igreja mais próxima daqui fica a 1 hora de viagem. Então, não são todos os sábados que podemos ir à igreja, mas conseguimos comprar sem grandes conflitos. E o meu marido, todo dia de manhã, ele sai para correr, e ele tem tentado distribuir esses grandes conflitos, e nós recebemos alguns de volta. As pessoas receberam, leram a capa, e no dia seguinte, ou no outro dia, enquanto ele encontrava com elas na mesma trilha de corrida, devolviam o livro e falava, não é aquilo que não faz sentido, essa pessoa acha que sabe demais, coisas assim que a gente fala, como pode, né? Mas Deus tem um plano para cada um que recebeu, devolveu ou ficou. É isso mesmo. Parágrafo 23. Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a decidir-se. O nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas, como eu dizia há pouco, dependem do caminho que agora seguimos. Então, irmãos, o caminho que nós estamos a trilhar não diz respeito só a nós, pois não? Ele vai ter implicações na vida de outros. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Lembram-se que Jesus disse que o Espírito nos conduziria até onde? A toda a verdade. E deixem-me dizer-vos uma coisa.
a jeito de confissão, quando a Bíblia diz que o Espírito nos conduziria a toda a verdade, não se refere apenas ao que está nas Escrituras. Não, há muitas mentiras. Jesus disse apenas num único sermão, Mateus 24, ele diz 4 vezes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E esses enganos não estão só nas Escrituras. Ou melhor, não quero que me interpretem mal. Esses ensinamentos não são só relativamente às Escrituras. São relativos à ciência, à economia, à saúde, à política, à ecologia. São muitos enganos. E o Espírito, diz a Bíblia, que nos conduziria a toda a verdade. Se não pensem, deixem-me só fazer aqui um pequeno parênteses. A jeito de confissão, já repararam que Deus, Ele criou, no princípio, criou o quê? Os céus e a terra, não foi? E depois, no 4º dia, o que é que Ele criou? O sol, a lua e as estrelas. O que é que acham que estaria no centro? A terra, que já existia, ou o sol? É só para nós pensarmos. Porque hoje o que nós aprendemos é que o que é que está no centro? O sol. Isto a nível da física. Mas a nível da religião não é diferente. Há um ramo do cristianismo que tem como centro o sol. Será que isto nos diz alguma coisa? Ok? É só para nós ficarmos a pensar. Será que é heliocentrismo ou geocentrismo? É só para nós pensarmos. Existem muitas outras coisas, irmãos. Não é por acaso que todas as festas que Deus criou, elas não têm por base o sol. Não é o sol que está no centro e tudo gira à volta dele. Não. As festas todas têm como base o quê? A lua. Eram as festas... Tanto que Isaías, em capítulo 66, versículo 22 e 23, o que é que diz? E cada lua nova, e cada sábado. Não fala do sol. É só para nós pensarmos. Nós temos sido enganados. E Deus diz que nos conduziria a toda a verdade. Irmãos, quem tiver interesse pode ir pesquisar. Porque ai daqueles que ao encontrarem a verdade, porque o Espírito os está conduzindo, se levantarem contra um sistema gigantesco de engano. Vamos continuar, fechar parênteses. O nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas dependem do caminho que agora seguimos. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito na sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Irmãos, por isso é que eu vos disse que para a semana, se Deus quiser, nós vamos tratar de um assunto que tem a ver com isto, com o juízo, para que possamos ter o quadro na sua plenitude e entendermos o que é que está por trás, o que é que o Senhor espera de nós. Continuando,
cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Irmãos, não é uma hora, não é um dia, é um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos no terreno encantado de Satanás. Não durmais, sentinelas de Deus. O adversário está perto, de emboscada, pronto para em qualquer momento, caso vos torneis negligentes e sonolentos, saltar sobre vós e fazer-vos sua presa. Parágrafo 24. Muitos estão o quê? Enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem. Não faço isto, não faço aquilo, que aquele faz, o outro faz, mas eu não faço, percebem? Congratulam-se. E esquecem-se de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, mas que negligenciaram cumprir. Ou seja, acham-se muito boas pessoas. Sim, Cláudia. Só para comentar um pouquinho nesse parágrafo aqui, a gente vê a nossa condição como igreja de Laodiceia, né? Então, e isso é uma coisa que, eu não sei, eu nasci na igreja, me criei na igreja. Então, quando eu li aquela parte sobre a igreja de Laodiceia, eu falava assim, não vou cair nessa, porque estou aqui, estou estudando. Mas depois, quando a gente passa a ler mais e se aprofundar, como a gente é enganado e colocado a dormir no balanço da igreja de Laodiceia e não consegue ver a própria condição nossa de pobre, de não ter roupa, de estar com os olhos fechados e só Deus para ter misericórdia de nós e acordar a gente, ainda é tempo. Obrigada. Continuando. Não basta que sejam árvores do jardim de Deus. Eu falava com o Nelinho ainda ontem ou hoje e dizia-lhe, para mim, eu creio que nós somos a última geração. Mas não basta sermos a última geração. Se ficarmos pelo caminho, de que adianta sermos a última geração, não é verdade? Também há ímpios de última geração. Então, como diz aqui, não basta que sejam árvores do jardim de Deus, devem corresponder à sua expectativa, produzindo frutos. Ele os responsabiliza pela sua falta de cumprir todo o bem que poderiam fazer mediante a sua graça que os fortalece. Nos livros do céu, acham-se eles registados como estando a ocupar de balde o terreno. Sabem de onde é que vem esta expressão? Ocupar a terra em vão. Esta paradinha é para os irmãos me responderem. Por acaso sabem de onde é que vem esta expressão? Jesus contou uma parábola onde apresentou isso. Exatamente. É uma parábola que Jesus contou e ela encontra-se em Lucas, e eu peço-vos que abram as vossas Bíblias, em Lucas, capítulo 13, versículo 7. Irmão Eduardo, não se importa de ler, por favor? Desculpa. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Exatamente. Ou seja, Deus está aqui, e não só aqui, mas no Salmo 1, por exemplo, também fala, nós somos comparados a árvores de fruto, não é? Como uma videira, por exemplo. Agora, se nós somos árvores de fruto e não produzimos fruto, estamos a ocupar a terra inutilmente. Por isso,
toca de cortar. Mas eu acredito que não somos deste tipo de crentes que estão a ocupar a terra inutilmente. Eu peço a Deus, pelo menos, que eu seja uma árvore que dê fruto. E muitas vezes peço a Deus que me faça um conduto de luz, de cura, de bênção, de paz para outras pessoas. É necessário que o povo de Deus se capacite que nós fomos criados por Deus para produzirmos frutos, frutos para a sua glória, servindo os outros, levando ânimo, levando ajuda, levando cura, levando paz, levando reconciliação, levando alimento, levando tantas coisas. Não é verdade? Não foi para isso que Deus nos chamou? Muito bem. Parágrafo 25. Quando o tempo de prova vier, revelar-se-á os que fizeram da palavra de Deus a sua regra de vida. Um pouquinho mais à frente, nesse mesmo parágrafo, diz: levante-se a oposição, de novo exerçam domínio, o fanatismo e a intolerância, acenda-se a perseguição. E os indiferentes e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, a sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Terminamos este capítulo. Daqui para a frente vamos entrar numa descrição. Eu não sei se os irmãos que estavam aqui no início do estudo do grande conflito se lembram porque é que nós começámos a estudar o grande conflito a partir do capítulo 15. Alguém se recorda? Já faz muito tempo. Quem é que se recorda? É porque a partir do capítulo 15 está referido Daniel 11. Muito bem, irmão Adenis. Parabéns. Foi precisamente por isso. Eu tinha dito que o capítulo 11 de Daniel, Ellen White, apesar de só ter feito 3 referências a ele estava escondido, lembram-se? Dentro do grande conflito, desde o capítulo 15 até ao capítulo 37. Tudo isto que temos estado a estudar é o detalhar de Daniel capítulo 11, sobretudo do versículo 31 ao 36. Ellen White é que diz isto, no 13º volume do Manuscript Releases. Ok, isto é importante. A Cláudia, se quiser tomar nota, pode verificar. Então, irmãos, onde ela diz que desde o versículo 31 ao 36 de Daniel 11, aquelas cenas já se cumpriram. Já tiveram o seu cumprimento histórico, mas ela diz que essas cenas se repetirão. Ou seja, elas vão ter um cumprimento profético. Percebem? E isto está detalhado, delineado até aqui ao capítulo 37 do grande conflito. Agora, daqui para a frente, do capítulo 38 para a frente, o que é que nós temos? Temos uma descrição, e prestem atenção, irmãos, porque são apenas 6 versículos, Daniel 11, 40 a 45. Temos uma descrição detalhada desses versículos. Ou seja, de Daniel 11, 40 a 45. Mas também Apocalipse 18, 1 a 4. Daqui para a frente, já estou a dar a introdução do capítulo 38. Sabem que o protestantismo apóstata e a besta e mais os reis da terra unidos vão impor por lei a observância do domingo, enquanto o povo de Deus proclama as notícias que vão espantar o rei do norte. E é isso que vamos ver daqui para a frente, desde o 38 até ao 42 do grande conflito. Que Deus nos ajude a fazer o TPC, a ler esse capítulo 38, que é altamente importante, e aguardar para a próxima semana que iremos tratar do assunto da última geração. Vamos orar.
e do Deus eterno Pai que está nos céus. Não temos palavras, Senhor, para lhe agradecer toda a informação, toda a luz, todo o poder do seu Espírito, toda a graça que o Senhor nos concede, para não só compreendermos estas coisas, mas também para estarmos capacitados de passar por este tempo e de sermos instrumentos nas suas mãos, com as nossas lâmpadas cheias de azeite, para conduzirmos outros como uma lanterna, uma luz que ilumina em lugar escuro, conduzirmos outros até ao encontro com Jesus. Que o Senhor nos encha o nosso coração de amor pelas almas, por todas as pessoas, para que nós não fiquemos silentes daqui para a frente e possamos clamar ao Senhor para nos dar a oportunidade de servir, de iluminar a vida dos outros. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e pelo que ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém.